A nossa conversa, afinal de contas, para que interessa eu saber a história da criação das redes de computadores? Porque de lá que vem os requisitos fundamentais e os requisitos desejáveis das redes. Bom, vamos discutir primeiro os requisitos fundamentais, ou seja, se a rede não tiver isso, basicamente era melhor não ter a rede. Primeira coisa, velocidade. Eu preciso que a informação flua de um sistema para outro, tá? De um computador para o outro, o mais rápido possível. Basicamente a velocidade é medida em bits por segundo. E tem uma prática que um colega meu que me ensinou bastante coisa de rede e outras coisas ele não me ensinou, mas eu aprendi com ele. E ele costumava defender a ideia aí dentro da UFTM que tinha alguns equipamentos na época que eram 10 megabits por segundo e já tinha alguns equipamentos que tinham 100 megabits por segundo. E ele reparou que quando uma comunicação passava por um link de 10 megabits, aí não tinha jeito, ela tinha que circular em 10 megabits ali. O resultado de ponta a ponta era 10 megabits. Porém, de repente a gente estava esquecendo que com os equipamentos que a gente usa, que os pacotes são chaveados, né? A gente vai ver o que é isso. A velocidade do pacote conta de ponto a ponto, entre um trecho, sabe, num trecho, de um ponto da rede até outro ponto da rede. Às vezes tem que pular vários pontos para chegar no destino. Tá? E a questão é, de repente você tinha um link de 100 megabits e um monte de links de 10 megabits chegando nele. A ideia de que então eu vou regular tudo para rodar em 10 megabits, porque a comunicação do ponto extremo até o outro extremo, passando por aquele pedaço que tinha lá de 100 megabits, no final das contas ia ser 10 megabits, parecia lógico. Então eu jogo tudo para 10 megabits, fica mais simples. Só que tem um problema. Aquele link de 100 megabits, se ele estivesse funcionando a 100 megabits, ele pegaria um pacote de 10 megabits e passava. Aí sobrava mais 9 vezes pacote de 10 megabits. Ou seja, com 100 megabits você passa 10 pacotes de 10 megabits ao mesmo tempo. Né? Quase ao mesmo tempo. Né? Ou seja, característica fundamental, primeira característica fundamental da rede que a gente pode listar é a velocidade. A segunda, que também tem muito a ver com aquela historinha que eu contei da computação em tempo de guerra, talvez até mais até que a velocidade, é a necessidade de que a informação seja confiável, ou seja, eu coloco uma informação nesse ponto para chegar nesse ponto. A informação que eu colocar aqui tem que chegar aqui, não pode mudar. Ela não pode quebrar, ela não pode ser confundida. Tá? Ela tem que ser confiável. Eu coloco uma coisa na rede para sair do outro lado da rede. Né? Tem que ser confiável, a rede tem que ser confiável, que o que eu ponho aqui sai aqui. Né? Característica fundamental. Aí vem a terceira característica fundamental, que era
lá na época que a gente historiou da guerra, era uma questão de sobrevivência, era uma questão de ganhar ou perder as batalhas e a guerra, que era a segurança da informação. A informação, para você poder garantir a confiabilidade até, é preciso que você garanta a segurança. Vai que eu coloco uma informação aqui, que chegaria correta aqui, mas aqui no meio tem um espião de botuca lá, olhando o que está passando ali, e ele vai lá e sequestra aquela informação, ou ele vai fazer alguma coisa com aquela informação e deixar passar, beleza, né? Ou de repente ele vai lá e troca a informação, né? Ele adultera a informação. Se ele adulterar a informação, a confiabilidade foi para o espaço, né? A minha rede é confiável. Confiável do ponto de vista de que o que eu coloco de um lado sai do outro. Mas se eu não garanto a segurança da informação que trafega pela rede, e alguém pode cortar aqui no meio do caminho e trocar a informação, a confiabilidade da rede foi para o espaço, né? Então, velocidade, confiabilidade, segurança e, por fim, talvez isso não aparecesse muito lá naquela historinha que eu contei da computação no tempo de guerra, de aviões bombardeiros e ENIAC, tá? Mas a partir do momento que você começa a usar a ideia de rede de computadores, de trânsito de informação de um lado para o outro, de repente você precisa que a rede, é fundamental que a rede deixe passar tudo, né? Ela não tem que ficar tomando conta do que passa. Ela é uma rede neutra, tá? Então nós precisamos da neutralidade da rede. Ou seja, eu posso usar a rede para qualquer fim, eu posso usar a estrutura de rede para implementar qualquer serviço, tá? Aí você vai falar assim, mas aí o cara pode fazer crime? Ora, poder não pode, mas você não pode cometer crime fora da rede, mas comete, né? Não você, mas alguém comete. Ou seja, fazer uso, mau uso ou bom uso, não é uma atribuição, uma preocupação, não deve ser uma preocupação da rede. Isso aí é preocupação de polícia, de ordem social, né? Das pessoas. A rede em si, para ela poder funcionar bem, tá? Ela tem que ser neutra. Ela apenas deixa haver comunicação de um ponto para outro, com um sistema com outro sistema. Só isso, tá? Ela não tem que ficar metendo o bedelho dela onde não é chamado, tá? Para falar a verdade, se você tiver uma rede que ela foi moldada, criada, por exemplo, para transmitir a língua inglesa, é uma rede que não é neutra, é uma rede especializada em comunicação em língua inglesa. Se você fala português, francês, espanhol, alemão, árabe, sei lá, que linguagem, que idioma você pensar, se não for inglês, a rede não vai funcionar, né? Então a rede, não permitindo você falar em outro idioma, ela não vai servir para você fazer muita coisa, tá? Ou seja, a rede, quando ela não é neutra, ela não tem a capacidade de atender a toda e qualquer finalidade. Por isso ela tem que ser neutra. Então estão aí os 4 requisitos fundamentais de rede.
velocidade, confiabilidade, segurança e neutralidade. Tá? Nós não vamos ter que ficar falando disso toda hora. De repente, ao longo dos nossos estudos, vai parecer que isso tudo aqui foi apenas um desperdício de tempo. Mas não é. É porque, como técnicos, e nós vamos estudar como fazer o projeto de uma rede, nós vamos fazer esse projeto pensando nesses requisitos fundamentais. Eu preciso que isso esteja lá, senão nem compensa montar uma rede. Tá? Mas a gente não vai ficar pensando, fazendo continha disso aí não. Tá? Apenas a gente tem que lembrar disso para a gente poder decidir o que fazer na montagem da nossa rede, e vocês vão ver isso quando eu falei que o nosso método vai ser projetar uma rede, mas essa rede é cabeada, não é Wi-Fi. Tá? Por que que o professor está falando que tem que ser cabeada? É porque ele é chato para burro? Não, ele é chato para burro, mas não é por isso que ele está falando para ser uma rede cabeada. É porque a rede cabeada acaba sendo muito mais veloz do que a rede Wi-Fi. Tá? Mas a gente já viu então, lá a partir da história, nós já vimos os requisitos fundamentais das redes, né? Esses 4 que eu acabei de falar: velocidade, confiabilidade, segurança e neutralidade. Mas tem mais coisas, só que essas coisas assim, não é... Se não tiver, você não tem uma rede. Mas se você tiver, sua rede é melhor. Tá? Então são os requisitos desejáveis da rede. Tá? Então tem aquilo que é fundamental, você tem que ter, a rede tem que ter aquelas características, porque senão ela não vai ser uma rede que presta mesmo. Mas se ela tiver, além daqueles 4 requisitos fundamentais, ela tiver mais alguns outros requisitos que são desejáveis, aí a coisa fica boa. Tá? Então quais são esses requisitos desejáveis? Primeira coisa, resiliência. Palavrinha esquisita. Eu aprendi ela há pouco tempo. Mas, por exemplo, eu estou olhando aqui para fora e estou vendo o terreno ao lado da minha casa, que tá com mato ali. Aí vem a chuva, vem a ventania, balança o mato para um lado, balança para o outro, coisa e tal. Tem umas árvores ali atrás que é bom trabalhar aqui, que você tem uma paisagem para ver. Aí vem com a chuva, aquela ventania brava, coisa e tal, de repente tem um galho ali meio morto. Ele cai e quebra. Ou quebra e cai. Mas a árvore continua lá. Ela tem resiliência. Ela se mantém. Tá? Ela permanece. O capim, quando o vento sopra, que vem a enxurrada, ele deita com a força da água, mas depois ele levanta de novo. Ele tem resiliência. Ele não para. Ele continua lá. Né? Então a rede, tendo resiliência, é que ela se mantém funcionando. Pode ser que caia a velocidade, pode ser que comece a acontecer erros de pacotes e ela tem que repetir as ações de trânsito, mas ela continua funcionando. Tá? Isso aí é uma característica desejável. Você quer que a sua rede não desista de você, né? Você precisa que ela continue trabalhando, você precisa que ela seja resiliente. Outra coisa, escalabilidade. Eu escrevi e tropecei aqui. Escalabilidade. Ela tem que ser escalável. Tá? Ela pode crescer.
Não quer dizer que você vai fazer uma rede, isso não significa só que você faz uma rede pequenininha e que ela cresce, tá? Mas significa, sobretudo, que os conceitos de rede que você usa para fazer uma rede desse tamanico, ligando 2 computadores só, tem que ser suficiente para fazer uma rede desse tamanho, tá? Então, a tecnologia de rede que nós vamos estudar tanto serve para você ligar um computador na internet, na sua casa, como é a mesma tecnologia que tem na UFTM, onde, quando eu entrei, tinha coisa de 900 a 1000 computadores. Quando esse prédio, Centro Educacional, foi inaugurado, foi construído, só ele é um prédio para coisa de 2.000 a 3.000 computadores, em termos de projeto de rede. Tá? E a tecnologia é a mesma. Pode não funcionar alguma coisa muito bem por problemas de administração. Porque a solução para alguma coisa que não esteja tão legal assim na rede da UFTM, não se engana. Não é trocar a tecnologia, não. É apenas trocar a administração. O modo como você administra a rede. Você vai conseguir fazer ela funcionar bem. Tá? Porque a tecnologia aí, no caso, é escalável. Ela consegue atender tanto uma rede minúscula da minha casa, quanto consegue atender uma rede maiúscula como a rede da UFTM, que hoje já tem acho que 3 ou 4 núcleos. Tem o Campus 1 atrás do Mercado Municipal, tem o Hospital Escola, tem o Centro, o CEA, tem o Centro Educacional, tem o Fuminho lá, a quadra, tem agora também tem na universidade, as engenharias, tem desculpa, eu não estou lembrando, mas tem uma cidade próxima aí que tem um campus lá da UFTM também, que no momento eu não lembro, Iturama, né? Tá? É a mesma tecnologia que a gente vai estudar e vai fazer um projeto de rede doméstica, digamos assim, é a mesma tecnologia, são os mesmos princípios, os mesmos mecanismos e recursos que a gente usa para fazer o projeto da rede da UFTM toda. Tá? Outra coisa desejável, flexibilidade. Flexibilidade tanto estrutural quanto funcional. A flexibilidade funcional tem muito a ver com aquela neutralidade que a gente falou no final dos requisitos fundamentais. Tá? A neutralidade da rede tende a permitir que você tenha uma rede funcionalmente flexível. Você pode usar aquela rede para implementar diferentes serviços. Tá? Desde o simples tráfego de informação até você ter publicações web, você ter servidores de arquivos, você ter servidores de banco de dados, N mais uma opções, tá? Porque há flexibilidade funcional. E a flexibilidade estrutural é que você pode adaptar, mudar a forma como a sua rede vai ser estruturada e vai funcionar. Essa flexibilidade estrutural, nós vamos ter uma prática dela mais no final do período letivo. Nós vamos ter uma prática na semana que vem, tá? No comecinho de maio, para fazer cabo de rede, né? E nós vamos ter uma outra prática lá no último mês, lá para julho, agosto, onde nós vamos mudar a configuração
nós vamos mudar o esquema de funcionamento da rede do laboratório 324A, e você vai ver que é fazendo quase nada, né? A gente vai ter que fazer umas configuraçõezinhas para aprender bastante, coisa e tal. Vai ter que trocar alguns cabos de lugar, né? Vai ativar alguma função em algumas máquinas específicas, tá? E nós vamos mudar completamente o desenho da nossa rede. Nós vamos estar usando a flexibilidade estrutural que a tecnologia que a gente vai estudar nos oferece, tá? Isso então são os requisitos desejáveis, aqueles que ultrapassam os requisitos fundamentais e fazem a nossa rede ser ainda melhor do que apenas uma rede que faz o que precisa, tá? Então, lembrando, requisitos desejáveis: resiliência, escalabilidade, flexibilidade estrutural e funcional, certo? Tá? Então nós temos 4 requisitos fundamentais, que nós vimos no começo desse vídeo, e temos mais 4 requisitos desejáveis, né? Que são esses que a gente falou agora: resiliência, escalabilidade, flexibilidade estrutural e flexibilidade funcional, ok? Lembrando mais uma vez, essas conversas desses 2 vídeos, né? Essas conversas de hoje, elas não são coisas que a gente vai ter que se preocupar, ter anotadinho e fazer conta, citar toda hora, mas elas são o fundamento, elas são a ideia da rede. Então, quando ao longo de todo o nosso período, né, ao longo dessa disciplina, nós vamos trabalhar baseados nesses fundamentos, nesses requisitos fundamentais e desejáveis que a gente viu, tá? Então a história nos traz esses requisitos, e esses requisitos são os que a gente vai sempre estar empurrando a gente para tomar as decisões, para fazer as nossas escolhas, para fazer as nossas definições de rede, ok? Bom, gente, no próximo episódio nós falaremos sobre a estrutura do cabo de rede, e de repente eu vou falar primeiro do cabo UTP, que vai ser o que a gente vai usar e que a gente vai fazer a prática na outra semana, né? No começo de maio, quando a gente for fazer a nossa prática de cabeamento, ok? Fica com Deus, um bom fim de semana para vocês.